meus caros. Vamos para mais uma aula de análise de projetos de sistemas, a nossa aula de número 6, certo? Nós vamos continuar a falar sobre o ciclo de vida de desenvolvimento de software, certo? Nós vamos começar a nos aprofundar agora nesse ciclo, certo? Vamos ver hoje sobre planejamento e requisitos. Bora lá! Os objetivos da aula de hoje são quais? Revisar rapidamente o conceito de SDLC, né? De Software Development Lifecycle, do ciclo de vida do desenvolvimento de software, e as suas fases gerais, a gente viu isso na aula 5. Aprofundar o nosso entendimento da fase de planejamento, né? Seu objetivo, as atividades, os resultados esperados. E vamos detalhar a fase de análise de requisitos, certo? Seus objetivos, atividades, não? O que faz a parte de análise e os resultados esperados dela também. E ainda compreender a importância crítica dessas duas fases iniciais para o sucesso do nosso projeto. Muito bem. Com a nossa aula anterior, a nossa aula 5, o que nós vimos? Nós vimos que o SDLC é o nosso mapa, nosso guia para construir um software de uma forma organizada. Ele tem várias fases lógicas, certo? Nós vimos 7 etapas, 7 fases genéricas, né? Planejamento, requisitos, design, implementação, testes, implantação e manutenção. Hoje a gente vai ver em detalhes as duas primeiras fases, certo? Planejamento e análise de requisitos, né? É aqui que é a base para todo o nosso projeto. Planejamento, certo? A viabilidade. Qual que é a ideia aqui? Qual que é o objetivo? É entender a ideia inicial, definir o problema que o nosso projeto quer resolver, verificar se o projeto é viável e definir o escopo básico, certo? Ou seja, o que está dentro e o que está fora do projeto. Nós temos que fazer algumas perguntas chaves aqui durante esse processo de planejamento. O que nós queremos construir? Por que construir? Qual que é o problema real que o nosso software, que o nosso sistema resolve? Vale a pena? Né? Eu vou ter um retorno econômico aceitável? É possível fazer isso economicamente? Questão técnica. A nossa equipe ela tem conhecimento técnico bastante para isso? Não, a gente vai ter que parar por certas semanas para estudar, para nos aprofundar tecnicamente, certo? E a questão temporal, a gente consegue entregar no prazo requisitado ou não. Quem que vai usar o meu sistema, certo? Quem que são os interessados no meu sistema? Quem que são os stakeholders do meu sistema? E qual que é o objetivo principal e quais são os limites dele? Qual que é o escopo do meu projeto? Durante o planejamento, o que nós fazemos? Nós fazemos reuniões iniciais, nós criamos estudos de mercados de forma simples, certo? Nós fazemos uma análise de custo-benefício também de forma simples e nós fazemos uma definição de metas. O resultado que nós esperamos da fase de planejamento é uma proposta de projeto, é um estudo de viabilidade, certo? Se é possível ou não a ideia que nos foi proposta. Uma analogia seria o quê? Decidir se vamos construir uma casa ou não, certo? Aonde que nós vamos construir, se existe orçamento, se existe tempo para isso. Né? Não é fazer por detalhe a planta baixa ainda, né? Vai passar o conduíte aqui, vai passar cano por aqui, nada disso, certo? É só uma ideia inicial, é só tipo, vamos ou não vamos, certo? É possível ou não é possível? Se for possível, daí a gente entra em detalhes, certo? A gente vai ver, puta, eu queria construir, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, certo? Então já nem adianta perder tempo com as outras etapas. Deixa eu ver o Meet. É a inicialização do projeto, exatamente, Paulo Henrique. Bora lá. Nós temos diferentes tipos de viabilidade, certo? E nós vamos nos aprofundar nesses diferentes tipos em futuras aulas, certo? Além de verificar se nós temos dinheiro, certo? E tempo suficiente,
Que outros tipos de viabilidade vocês acham que é importante analisar? Tenho dinheiro, tenho tempo. Que mais? Será que é só isso? Ou não? Me respondam no chat, meus caros. O que vocês acham? Claro. Na fase de planejamento, certo? Além de verificar se a gente tem dinheiro e tempo, que outro tipo que mais que a gente pode verificar, certo? Além de dinheiro e tempo, o que a gente precisa ainda? Sim, a gente tem que verificar as necessidades e a viabilidade, tá? Quais que são, o que a gente está vendo, certo? Se tem profissionais capazes de realizar o projeto, boa, Renan. Se nós temos conhecimento técnico para poder realizar, não basta ter apenas tempo e dinheiro, certo? O pessoal tem que saber manjar, né? Putz, tô pegando o pessoal que faz desenvolvimento web, por exemplo, né? E eu mando eles fazerem um aplicativo. A maior parte do pessoal até vai conseguir, certo? Mas não é para fazer um aplicativo, para desenvolver uma inteligência artificial com uma linguagem, com uma LLM, certo? Opa, aí é uma história totalmente diferente, certo? Aí o pessoal pode não ter o conhecimento técnico para fazer, embora você tenha tempo e você tenha dinheiro. Ó. Perfeito, Renan. Era exatamente isso que eu queria ver, né? Nós temos uma viabilidade técnica. Em seguida, nós temos a etapa de análise de requisitos, certo? Esse cara aqui é o coração do nosso projeto, meus caros. Nós vamos nos aprofundar mais em análise de requisitos, em engenharia de requisitos. Nós vamos ver os diferentes tipos de requisitos necessários, tá? Daqui 2 aulas. Daqui 2 e 3 aulas, na verdade. Esse cara aqui é ridiculamente importante, tá? Se um projeto falha por estudo, certo? A maior parte da culpa, certo? Tá aqui na parte da análise de requisitos. Tá? Na hora da análise, o que nós fazemos? Qual que é o objetivo, certo? É entender profundamente e detalhar tudo o que o nosso sistema precisa fazer, certo? Todas as funcionalidades. E mais, nós temos que detalhar também todos os comportamentos do nosso sistema, todas as qualidades dele, certo? Eu quero que eu possa cadastrar produto, cadastrar fornecedores, certo? E eu quero fazer uma parte de login, tá? Isso são funcionalidades. O que seriam qualidades? O sistema tem que ser rápido, tem que ser seguro. Eu quero que na hora da venda eu tenha uma resposta em até 2 segundos, etc, etc, etc. Qualidades. Tá? Muito bem. Na fase de análise, nós vamos definir o que, certo? De forma minuciosa, de forma extremamente detalhada. Tá? As principais atividades dessa etapa, desse ciclo, são o quê? Primeiramente, nós vamos fazer um levantamento, uma licitação, certo? Nós vamos caçar os requisitos, nós vamos conversar com todos os stakeholders, todo mundo que tem interesse nesse projeto, certo? A gente vai conversar com nossos clientes, com os usuários finais. A gente vai observar, nós vamos analisar documentos, nós vamos aplicar questionários em cima desses usuários, desses clientes, certo? Vamos tentar entender o que o usuário ele quer, o que ele precisa de fato, certo? Às vezes o cliente, eu preciso de um software assim. Só que ele não sabe explicar minuciosamente, certo? Ele não tem conhecimento técnico para isso. O analista de dados, o engenheiro de requisitos, ele tem que sentar com o cliente e tentar extrair essa informação dele, certo? Essa é a parte de levantamento. Seguida, a parte de análise, certo? Vamos entender
os requisitos que foram levantados, certo? Vamos organizar, vamos classificar e vamos priorizar. O que nós temos que fazer primeiro, certo? Quais são os requisitos mais importantes do sistema, né? E aqui nós vamos resolver conflitos e ambiguidades. Às vezes nós temos diferentes usuários no nosso sistema, certo? Eu tenho o pessoal do estoque, eu tenho o pessoal da frente de caixa, certo? Tem os fornecedores, todo mundo tem que utilizar o mesmo sistema, né? Às vezes, a necessidade deles entra em conflito, às vezes são conflitantes. Nós temos que resolver esses conflitos, nós não podemos ter isso, certo? O analista de dados, o engenheiro de requisitos, ele vai ter que sentar então com esse pessoal e conversar e chegar no meio termo, certo? Para que a gente consiga avançar. Em seguida, nós temos que fazer uma documentação, uma especificação dos requisitos, certo? Criar um documento, registrar de forma clara, certo? Completem sem dúvidas todos os requisitos do meu sistema. E esses requisitos depois vai ser passado para o time de desenvolvimento, certo? O que a gente espera aqui é um documento de requisitos, então. E por fim, nós chegamos na validação, certo? Nós temos que sentar com todos os nossos stakeholders, todos os interessados no sistema, todos os nossos clientes, os usuários, né? E verificar se o que nós documentamos está correto, certo? Validar com o cliente. É isso mesmo? Né? Se o cliente confirmar, é isso mesmo, a gente segue em frente. Né? Faz sentido isso aqui até então, meus caros? Alguma dúvida? Em que pé que nós estamos? Me contem. Sussa? Fechou. Simbora. Ainda na parte de análise, certo? Nós temos diferentes tipos de requisitos. E nós vamos ter uma aula sobre cada um deles mais para frente, tá? Para dar uma adiantada. Nós temos requisitos funcionais, certo? O que o sistema faz, quais as funcionalidades dele, certo? Ele tem que cadastrar cliente, tem que cadastrar produto, tem que cadastrar fornecedor, ele tem que fazer venda, tem que calcular imposto, etc, etc, etc. Funções do meu sistema. E nós temos ainda os requisitos não funcionais, como que o sistema as qualidades do nosso sistema, certo? Ele tem que ser rápido, tem que ser seguro, tem que ser fácil de usar e assim por diante, certo? Eu quero que exiba esta tela em tantos segundos, certo? Ele tem que buscar a informação do banco de dados em tanto tempo e assim por diante. O resultado principal esperado, né, o output da fase de análise é o quê? É um documento de especificação de requisitos que seja detalhado e tenha sido validado já com todos os interessados, né, tenha sido validado com os clientes, com os usuários, né? Ele é um contrato de desenvolvimento. Esse documento final, certo, vai ser a base para a equipe de desenvolvimento conseguir trabalhar, certo? Uma analogia seria o que, meus caros? Seria um arquiteto que tem que detalhar tudo o que tem na casa, certo? Os quartos, as janelas, né? E assim por diante. E depois ele tem que validar isso com a família, certo? Com quem contratou o engenheiro. E com isso validado, o arquiteto vai passar essas informações para o engenheiro, certo? Para o engenheiro civil finalmente construir a nossa casa. Muito bem. Vocês, meus caros, dentro do ciclo de análise de requisitos, né? Levantar os requisitos, analisar eles, documentar e validar com o cliente. Por que vocês acham que a etapa de validação ela é importante? O que aconteceria se nós não fizéssemos a validação? Me respondam no chat, por favor. O que pode acontecer de ruim se a equipe pular essa validação e for direto para o design, por exemplo?
Acho que bem ruim, mas o que de ruim você acha que pode acontecer? A parte para ver se a gente vai fazer ou não, certo? Foi a nossa primeira etapa, tá? Foi a parte de planejamento. Aqui, na análise de requisitos, por que que é importante a gente validar os requisitos, certo? A gente já decidiu que vamos construir. Nós queremos saber se nós vamos construir certo ou não, certo? Pulei a validação, já fui para o design, codificação, tudo mais. A gente pode entregar uma funcionalidade que o cliente não precisa, certo? Tá, você perdeu tempo, você gastou dinheiro com isso, para quê? O cliente não vai usar, certo? Ou você esqueceu alguma coisa, certo? O cliente não se expressou bem, certo? Você acha que tinha entendido o cliente, você não confirmou com ele, e você não construiu uma funcionalidade, por exemplo, que o cliente precisa. Você tem que, então, validar sempre com o cliente para não construir algo errado, certo? Para evitar retrabalho, para evitar custos, para evitar a insatisfação dos clientes, dos usuários. Evitar retrabalho e desperdício, exatamente. Muito bem, meus caros. Vamos fazer um exercício, então. Esse exercício ele é individual. E ele está lá no sala de aula, certo? Aula 06, exercício prático. O que que é? Você vai ver 5 descrições de atividades de um projeto. Para cada atividade, classifique se ele pertence à fase de planejamento ou à fase de análise de requisitos, certo? Quem terminar, começa a fazer a tarefa de casa já. O que que é a tarefa? Você vai escolher um aplicativo simples, certo? Uma calculadora, um bloco de notas, um aplicativo de relógio, nada avançado, certo? E você vai listar para mim 2 requisitos funcionais dele, certo? 2 funcionalidades, o que que ele faz. E você vai listar para mim um requisito não funcional dele, certo? Como ele é ou como ele se comporta. E você vai postar isso para mim lá no sala de aula também, meus caros. Pode ser um aplicativo de bússola, claro, certo? Aplicativo que você quiser, na verdade, certo? De preferência que seja uma coisa mais simples. Mandem brasa nessa atividade, nessa tarefa, meus caros. Em caso de dúvidas, estou aqui vendo vocês. Logo mais a gente dá uma corrigida daí. Meus caros, falta aí 5 minutinhos, certo? Vamos dar uma olhadinha numa resposta e a gente já termina daí. Vamos ver aqui o nosso exercício. Tava fácil o exercício, né, meus caros? Deixa eu pegar a resposta de alguém aqui.
do Pedro, por exemplo. Definir um orçamento máximo para um projeto entra em que parte? Entra na parte de planejamento. Um orçamento não é um requisito. Listar todas as regras para calcular frete é uma funcionalidade, certo? Do meu sistema. Ele é um requisito, a análise de requisitos. Entrevistar o gerente da loja para entender como ele faz o controle de estoque hoje faz parte da área de análise, certo? Eu vou conversar com os meus usuários, certo? Para entender a necessidade deles. Verificar se a equipe possui conhecimento técnico, certo? Para usar uma linguagem de programação X, qualquer, faz parte de planejamento, se nós temos conhecimento técnico ou não. Escrever o documento que descreve em detalhes a função recuperar senha é parte de análise, é uma funcionalidade. Beleza? Vamos pegar o exercício de alguém aqui. A tarefa, perdão. Vamos dar uma olhadinha rápida. Vamos pegar um voluntário. Cauã que fez da bússola. 2 requisitos funcionais do aplicativo de bússola. Deve ser capaz de apontar constantemente para o norte magnético. Deve mostrar claramente os principais pontos cardeais para permitir a navegação e localização precisa, certo? E o requisito não funcional, perdão, ter uma interface intuitiva e de fácil leitura. Tá certo, certo. Fiquei um pouco na dúvida aqui, na hora de mostrar os pontos cardeais, certo? Mostrar os pontos cardeais é uma funcionalidade, certo? Eu li em algum lugar com clareza, mas acho que foi em outra resposta. Não, tá certo. Certo. Vamos pegar mais um voluntário aqui. Que não tem usado o ChatGPT. O iFood, disse o Nicolas. 2 requisitos do iFood. Proporciona entrega de comida. Isso não é um requisito, certo? Isso é o objetivo do aplicativo, por exemplo. Um requisito do iFood, um requisito funcional do iFood, uma funcionalidade dele seria o quê? Conversar com um motorista de entrega, certo? Solicitar, fazer um pedido, né? Fazer um pedido para um restaurante específico. Isso seria uma funcionalidade. Um requisito funcional, perdão. Um requisito não funcional, o que ele escreveu? Se comporta como Uber, você escolhe o alimento que deseja na loja que quiser e pede assim que pedir, o seu pedido será feito e entregue para um entregador. Isso também não é um requisito não funcional. Requisito não funcional é uma característica do aplicativo. O aplicativo do iFood eu ia falar intuitivo, mas eu não acho ele tão intuitivo assim, eu acho ele bem bagunçado, por exemplo, certo? Mas o aplicativo do iFood é rápido, certo? Ser rápido é uma característica do iFood, certo? Isso aí, meus caros. Dúvidas? Vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem colocar no mural, certo? Da nossa sala de aula. Próxima semana, nossa próxima aula, nós temos a recuperação, certo? Para todo mundo, na verdade, né? O resultado vai ser a melhor nota de vocês. No mais, meus caros, nos vemos na semana que vem. Até mais. Salve, Paulo Henrique. Pedro Henrique, perdão. Não, Paulo Henrique, tá certo. Falou, pessoal.